pessoal, tudo bem? Bom tê-los novamente aqui no canal. Continuamos no Janeiro Branco, falando de saúde mental. E na aula de hoje nós vamos falar de uma situação que recentemente foi muito debatida por conta do que aconteceu com uma Big Brother Brasil lá, a Vanessa Lopes, né? Ela começou a ter alguns sintomas de psicose, algumas características, uns comportamentos um pouco estranhos, e as pessoas ficaram muito assustadas, tanto as pessoas dentro da casa quanto as pessoas pro lado de fora também, né, que ficaram assistindo. E aí, alguns psiquiatras chegaram a cogitar de que a Vanessa Lopes, ela tem esquizofrenia paranoide. Mas o que é esquizofrenia? Que doença é essa? Existem outros tipos? É tão simples assim a gente fazer o diagnóstico? Já antecipo para vocês que não. Mas a videoaula de hoje nós vamos falar sobre a esquizofrenia. E, além do mais, vamos falar como é que se estuda a esquizofrenia a nível laboratorial. Existem modelos animais de esquizofrenia para a gente estudar e entender melhor a fisiopatologia da doença. Tudo isso e muito mais na videoaula de hoje. Bom, pessoal, a esquizofrenia é um transtorno mental que se caracteriza pela presença de alucinações, delírios, psicoses, transtornos de linguagem, de pensamento, tá? Também se caracteriza por transtornos relacionados às emoções, então alguns comportamentos também estranhos. Por fim, transtornos cognitivos. Mas você já vai entender o que significa cada coisa dessa aqui que eu tô falando. Mas antes de eu explicar, vamos entender de onde surgiu a esquizofrenia. O histórico conceitual da esquizofrenia data do século XIX por um cara chamado Emil Kraepelin. Ele não chamava a doença de esquizofrenia, ele chamava de demência precoce. Isso porque a esquizofrenia normalmente ela aparece no início da fase adulta ou no final da pré-adolescência, adolescência. Então lá por volta dos 20 anos é o mais comum da gente apresentar sintomas esquizofrênicos se for pra gente ser esquizofrênico, tá? E aí ele chamou a esquizofrenia, que hoje a gente chama de esquizofrenia, de demência precoce. Posteriormente um cara chamado Eugen Bleuler criou o termo que hoje a gente conhece como esquizofrenia. Esquizofrenia vem de esquizo, que significa mente, e frenia, que significa divisão, então divisão da mente. Esse cara, inclusive, criou aquilo que a gente chama de os 4 A's, relacionado aos sintomas primários da esquizofrenia: associação frouxa de ideias, ambivalência, autismo e alterações de afeto. Bom, gente, esse diagnóstico é dado por um médico psiquiatra e existe uma diretriz, que é a DSM-5, que cria alguns critérios para esse diagnóstico. Por exemplo, vou colocar aqui na tela os critérios diagnósticos segundo a DSM-5. Segundo o critério da DSM, o indivíduo, para ser diagnosticado como esquizofrênico, ele tem que apresentar por no mínimo 1 mês pelo menos 2 desses sintomas: delírio, alucinação, discurso desorganizado, comportamento grosseiramente desorganizado ou catatônico, sintomas negativos, como, por exemplo, expressão emocional diminuída ou avolia, que é bem parecido, inclusive, com quem tem depressão. Porém, gente, desses sintomas, o indivíduo tem que apresentar pelo menos um dos 2 sintomas dele, tem que ser o primeiro, o segundo ou o terceiro. Ou seja, tem que ser delírio, alucinação ou discurso desorganizado. Esses sinais contínuos de perturbação têm que durar pelo menos 6 meses. E existem outros critérios que eu coloquei aqui na tela que você pode ler com calma. Então, primeira coisa, o critério diagnóstico da esquizofrenia é um pouquinho complexo, demora um tempinho, por isso que não dá pra gente olhar um vídeo de Big Brother Brasil e dizer que ela tem esquizofrenia, por exemplo. Existe aí um tempo mínimo para esse diagnóstico e ele só é dado pelo profissional habilitado, nesse caso, um psiquiatra. Inclusive, a DSM traz um espectro diferente, que são bem complexas também. Por exemplo, tem o transtorno de personalidade esquizotípica, transtorno delirante, catatonia, transtorno catatônico, transtorno esquizoafetivo e a esquizofrenia. Então, existem vários tipos dentro da diretriz nacional, dentro da diretriz de saúde mental, que deve ser considerado também para o diagnóstico. Existem outras formas de classificação também. A Classificação Internacional de Doenças, o CID,
até o CID-10, ele traz vários subtipos dentro da esquizofrenia, por exemplo, esquizofrenia paranoide, esquizofrenia hebefrênica, esquizofrenia catatônica, esquizofrenia simples, residual, indiferenciada. Então ele traz algumas subclassificações que já não aparecem muito no DSM. O novo CID, que é o CID-11, já aboliu essa subclassificação. E a tendência, tanto do CID-11 quanto do DSM, é voltar a classificação da esquizofrenia de uma maneira mais ampla. Isso porque os esquizofrênicos eles estavam transitando, à medida em que ia passando o curso da doença, entre essas diferentes subclassificações, né? Tornando aí a classificação em subclassificações muito mais complexa. Então a tendência é de voltar um pezinho para trás e fazer uma classificação um pouco mais ampla, tanto que o CID-11 já veio com uma classificação mais ampla. Os sintomas da esquizofrenia podem ser divididos em dois grupos. Os grupos de sintomas positivos e de sintomas negativos. Os sintomas positivos incluem alucinação e delírio, pensamento e discurso desorganizado e comportamento desorganizado e catatônico. Os sintomas negativos incluem redução de demonstrações das emoções, pobreza discursiva, anedonia e insociabilidade. Bom, gente, alucinação são percepções irreais, sensoriais e reais que o indivíduo está percebendo ali. Por exemplo, alucinações auditivas. Então ele ouve vozes, por exemplo. Ele sente um toque, por exemplo. Ou ele vê coisas que não estão, de fato, acontecendo no ambiente. Isso são alucinações. Delírio são aquelas crenças firmes sobre alguma coisa, sobre algum fenômeno, alguma situação específica. Por exemplo, que as pessoas estão perseguindo ele, que existe alguém que está querendo perseguir, ou até aqueles delírios mais bizarros de que, por exemplo, o celular está emitindo ondas que estão capturando os nossos pensamentos, ou que existe uma força maior que está retirando órgãos de dentro do corpo do cidadão, umas coisas meio maluquinhas assim, ou ainda aquele delírio mais relacionado a ele como centro das atenções, sabe? Estão querendo me enlouquecer, como por exemplo a gente viu ali na situação da Vanessa, que todo mundo é ator ali, tá atuando e tal, enfim, isso é um exemplo de delírio. Já os comportamentos catatônicos são aqueles tiques, né, aquelas estereotipias, posturas, aquelas caretas, aqueles automatismos faciais, a catalepsia, tá? São exemplos de sintomas positivos. Já os sintomas negativos é aquilo que a gente chama de embotamento afetivo, que é essa redução de demonstração das emoções. Então a pessoa praticamente não tem expressão facial, não demonstra nada, né? Fica ali indiferente. Outra característica é pobreza na linguagem. A pessoa utiliza poucas palavras para se expressar ou não se expressa, não fala muito. E anedonia, que é a perda da capacidade de sentir prazer. Bem parecido com o que acontece nas pessoas depressivas, tá? Fica meio ali parada, calada, usando poucas palavras, linguagens pouco rebuscadas, né, sem demonstrar muito afeto. Esses são os sintomas mais negativos da doença. E também é muito comum nos sintomas negativos a pessoa ficar isolada socialmente. Outro grupo de sintomas que não são nem positivos nem negativos são os sintomas relacionados aos transtornos cognitivos, que muitas vezes, por muitos autores, é chamado de comportamentos desorganizados ou sintomas de desorganização. O que é isso? É muito comum um esquizofrênico ter problemas cognitivos, principalmente de atenção, resolução de problemas, memória de trabalho, que é aquela memória de curto prazo, né? Aquela memória que a gente utiliza para lembrar pequenas coisas do dia a dia. Dificuldade em aprender coisas novas, isso por causa também da deficiência ali da memória de trabalho, a gente precisa dela para aprender, então tem muita dificuldade de aprender coisas novas, né? E, consequentemente, são indivíduos que cognitivamente estão impactados. Então, tem muita dificuldade em manter a atenção, em inibir informações desnecessárias ambientais. Por exemplo, nesse momento que você está prestando atenção nesse vídeo, de repente tem outros barulhos do ambiente que você nem percebe, porque o teu cérebro ele inibe aquilo que não é relevante e ele foca a atenção naquilo que é relevante, nesse caso, essa videoaula.
Então, para os esquizofrênicos, eles têm mais dificuldade em manter a atenção por conta dessa diminuição da capacidade do cérebro de inibir estímulos que são irrelevantes. Isso também é muito comum de aparecer no esquizofrênico. E aí, pessoal, tá gostando dessa aula? Para não deixar ela muito longa, eu dividi ela em algumas partes. Então, eu te espero na semana que vem, nesse mesmo horário, para continuar essa videoaula sobre esquizofrenia, hein? Te espero lá. Tchau, tchau!